Separou uma imagem aqui que a Beatriz Inoue, nossa chefe de produção, me mostrou agora. É lá em Itapecerica da Serra, né, Bia? De incêndios que vão consumindo o país, né? São Paulo tem, pelo último dado que eu vi, pelo menos 11 focos de incêndio ativos. A maior parte dos focos de incêndio vem de fato da Amazônia e uma triste ironia, né? Hoje na capa do jornal O Globo, o destaque Amazônia, que muita gente dizia inadvertidamente que é o pulmão do mundo, porque não é essa função da Amazônia, mas enfim, não é? Dá para entender o que alguém quer dizer quando usa essa expressão, né? A Amazônia se tornou o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Um negócio absolutamente, enfim, inimaginável, né, Vinícius? E é o que temos para hoje. O governo foi alertado desde o início do ano sobre a previsão de que isso pudesse acontecer, de que nós passaríamos muito tempo sem chuva, uma longa estiagem, da iminência da ocorrência de incêndios. Segundo a ministra do Meio Ambiente, incêndios, na maior parte das vezes, provocados com a intenção, né? Há uma diferença do que acontece aqui com o que está acontecendo na Califórnia. A Califórnia também está em estado de emergência por causa de incêndio florestal. Lá, os incêndios têm sido provocados majoritariamente por raios, o que não acontece aqui, até porque não está chovendo. Aqui, segundo o Ministério do Meio Ambiente, 90% dos focos de incêndio acontecem da porteira para dentro de uma propriedade rural. E a própria ministra disse ontem que são incêndios criminosos. Ela pediu mais rigor com a punição de quem invade uma área pública, não desmata, não há aquele desmatamento clássico mais. Alguém invade uma área qualquer no Pantanal, na Amazônia, não coloca as árvores abaixo ou a vegetação abaixo para botar gado lá na sequência. Toca fogo. Né? Toca fogo, ninguém sabe quem foi, como aconteceu, por que aconteceu, e depois daquela área destruída, aí a área está ali e alguém vai tomar posse dela, vira um grileiro, depois de um tempo tem a documentação toda regulamentada, e há uma cobrança de que o Congresso entre nessa parada, um Congresso que é majoritariamente formado por representantes de segmentos da sociedade que não tem, digamos, um interesse tão claro na punição mais rígida de quem comete esse tipo de crime ambiental, né? Rafa, eu conversei com o Rodrigo Jorge Moraes, ele é advogado, ele fez doutorado em Direito Ambiental, é presidente da Comissão do Mercado de Carbono e Mudanças Climáticas do IASP. E a gente falou justamente sobre essa matéria que você citou agora, né? A Amazônia como sendo um fator de poluição à medida que as queimadas avançam pela proliferação do dióxido de carbono. E antes de chegar aqui, nos 3 tópicos que o doutor passou, ele estava me contando, ele tem vários casos, né, ali no interior de São Paulo, ele estava me contando de um caso que aconteceu em Campinas e Morungaba, porque teve um incêndio ali também de grandes proporções. E foi um incêndio feito de maneira proposital. Uma pessoa foi lá e tacou fogo. É claro que isso aqui é um ponto fora da curva que eu vou falar. Tem muito incêndio que é feito de maneira proposital para você conseguir queimar a vegetação que está ali e utilizar aquela área de outra maneira. Mas nesse caso, olha como é difícil a solução, porque você tem um pouco de tudo. A polícia, depois de 2, 3 dias, conseguiu identificar o criminoso e pegou o criminoso. Lá na região de Campinas com Morungaba, uma região que tinha uma vegetação riquíssima. E aí quando pegou um senhor de idade, quando foi questionado por que ele fez isso, ele disse: o meu filho morreu, eu tô com câncer terminal e resolvi meter fogo na mata. Sim, do absoluto nada. Uma pessoa que não tinha e é um caso isolado, claro, mas não tinha o interesse em usar aquela área para plantar qualquer outro tipo de coisa, para colocar gado ali, não era isso. Então é difícil você conseguir também prever, projetar, porque qualquer pessoa tem potencial, nesse clima que a gente está vivendo, de atear fogo, né? É claro que aí sim a gente vem aqui para os 3 requisitos que o doutor passou. Primeiro é a ausência do poder público, porque o que ele citou aqui lá em Campinas, quem está ali na região certamente vai saber do que eu estou falando, foi um incêndio de grandes proporções. Mas isso foge à regra.
pensando na regra, que é esse incêndio criminoso, que tem intenções por trás disso, a ausência do poder público foi o primeiro problema, de acordo com o doutor, que precisa ser solucionado. O doutor lembrou também que essa foi uma bandeira da atual gestão. O governo do presidente Lula, ele é eleito defendendo de maneira veemente que a gestão anterior tinha feito um trabalho ruim na questão ambiental e que com ele a questão seria diferente, né? Que o resultado seria diferente. E por enquanto está sendo pior do que a gestão anterior, né? Os resultados são ruins do ponto de vista ambiental. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que já ocupou esse cargo em outras gestões do presidente Lula, está se posicionando, tem que se posicionar, não é fácil. Tem muito lugar na Amazônia que tem um acesso complicado, que você só chega de barco, que você leva 3, 4 dias para chegar. O doutor estava me contando sobre isso. No entanto, é uma das principais bandeiras desse governo. E, portanto, precisa ter um resultado mais eficiente do que está tendo. Então, a ausência do poder público, ela faz com que a fiscalização seja menor e, portanto, os criminosos sejam menos punidos. Eu perguntei para ele, a legislação é fraca? E ele não entende assim. Ele diz que a legislação é boa, ela é muito rigorosa, a questão é a falta de fiscalização. Tem um segundo ponto que você citou, é o clima seco, poucas chuvas. E a questão do incêndio criminoso, que é o terceiro ponto que a gente estava citando aqui há pouco, deu o exemplo de Campinas, mas para ele, essa questão do incêndio criminoso, que ocorre em vários lugares do país, é em decorrência da falta de fiscalização. Então, eu estava pesquisando, Rafa, para saber quantos policiais ambientais a gente tem no Brasil. É difícil você encontrar um dado concreto que olha todos os estados, mas o número que eu encontrei gira na casa de 10 mil agentes para o nosso país. Eu perguntei para o doutor se é um número bom, se precisa de mais contratação, e ele entende que sim, há necessidade de mais contratação de agentes públicos para que fisicamente essas pessoas consigam estar presentes nos lugares que têm problemas mais agudos. Rafa, é uma situação e tanto, é um problema complexo para ser resolvido. É isso aí. Você sabe que eu fui para Pequim, né? Nos Jogos Olímpicos. E tá me lembrando Pequim aqui. Pequim tinha essa camada, né? Mas a China está conseguindo resolver isso com uma série de medidas. Por exemplo, enfim, bom, os carros elétricos vendidos aqui no Brasil vêm da China, né? Eles estão então dá para fazer, né? É que é preciso investir grana nisso, né? Enfim. Tem que ter interesse, né? E até nisso que o Vinícius falava, assim, dessa questão de estar presente. Quando a gente olha, por exemplo, porque a gente tem ali da Amazônia, você conseguir um policiamento ostensivo com esse volume de profissionais é impossível. Você não consegue estar presente para evitar ou para gerar nas pessoas aquela sensação de tem alguém aqui, né, que está passando por aqui. Isso é realmente, quando a gente olha... Eu fiz uma reportagem para o Esporte Espetacular em Porto de Mós. Porto de Mós fica no interior do Pará. Para chegar lá, eu peguei um avião para Belém, aí de Belém eu peguei um barco que foi no Rio Xingu, 4 horas de barco, a 180 por hora, para chegar nessa cidade de Porto de Mós. E ali você encontra uma população que vive um mundo à parte. Porque não tem como você... Ali quem mora ali se defende por aquilo ali. E ali me trouxe, foi a primeira vez que eu tive a dimensão do quão difícil é você conseguir olhar para o Brasil e para aquela região específica, que é uma região tão... tão estratégica, né, em termos de saúde pública mesmo, até nessa parte também ambiental. Porque eu cheguei lá no dia que era o dia do pagamento do governo. E aí vinham barcos e mais barcos das populações ribeirinhas que viajavam 2, 3 dias para chegar ali, ficava 5 dias para receber o seu salário, comprar farinha, comprar açaí, voltar e ficar o resto vivendo da pesca, vivendo dessas coisas. Imagina você conseguir ter um controle com esse volume tão pequeno de gente. É um mundo, é uma coisa inacreditável, uma realidade que é muito distante do que quem toma as decisões vive. Então é isso, é preciso ter o interesse de quem não está vivendo aquilo, mas de quem tem o poder de mudar quem vive isso, que acho que é o mais difícil. E encontrar um jeito de fazer com que as pessoas possam ter renda, né? Avançar, porque todo mundo quer avançar na vida, de um jeito ou de outro, e manter a floresta em pé, né? Eu fui como turista para a Amazônia, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos, e um dia conversando com
um rapaz que trabalhava lá na pousada onde a gente estava, ele me mostrou uma árvore lá, que para mim, como paulistano, era uma árvore, né? Mais uma árvore. E ele me falou assim, essa árvore aqui derrubada vale 15 mil reais. Olha Eu falei, 15 mil reais? Ele falou, 15 mil reais. Então, assim, que você precisa dar uma vantagem para quem mora lá, não achar conveniente derrubar aquela árvore por 15 mil reais, né? Não tem trabalho, né? O trabalho que existe paga mal. E aí o cara fala assim, ó, aquela árvore ali te rende um ano de salário. O cara vai lá e pumba, derruba a árvore. Ô, Rafa. Assim, tem essa necessidade da gente compreender também qual é o... E eu não tô aqui passando pano para fazendeiro ou para, enfim, grileiro que vai lá e toca fogo na mata para transformar em fazenda. Não é disso que a gente está falando, né? Mas de como é preciso também encontrar uma alternativa. Metade da população do Amazonas está fora de Manaus, né? Então, você tem metade em Manaus e metade fora de Manaus. Essas pessoas vivem do quê? Vivem como? Então, né, é o destino delas colher açaí, né? Não pode ser só isso. Pode ser para quem quer também e procurar alternativas, né? A gente não achou não fechou essa equação ainda. Né? Não, mas até para complementar o que você falou, o Dr. Rodrigo Jorge Moraes me falou algo que pode até parecer óbvio, mas até ele ter falado não tinha passado pela minha cabeça, que não é só uma questão ambiental. Se a gente for pensar, e eu citei aqui o número de policiais, de agentes ambientais, mas é uma questão também de segurança pública, porque a questão das queimadas na Amazônia, de acordo com os estudos dele, também estão ligadas à questão do narcotráfico. E o narcotraficante, ele consegue chegar muito antes de agentes públicos que estão longe e que vão levar, né, 2, 3 dias. O Guido narrou muito bem aqui como é difícil você chegar a determinados lugares, o acesso é só de barco. Então também é uma questão de segurança pública. A ministra Marina Silva, ela tem um protagonismo porque, num primeiro momento de saída, trata-se de uma questão ambiental. Mas as autoridades públicas do segmento de segurança pública também têm que ser responsabilizadas e precisam aparecer nesse momento para falar como que de maneira conjunta as pastas estão trabalhando para conseguir resolver esses problemas. Aqui em São Paulo, eu tenho família no interior de São Paulo, região de Sorocaba, Porto Ferreira, São Carlos, Leme. Todos os dias no grupo da família tem alguém mandando algum vídeo de queimada lá naquela região. Então, acontece na Amazônia, acontece aqui no estado de São Paulo. Hoje tinha uma matéria passando na Globo News, ali por volta de 2 horas da tarde, uma cachoeira que secou em Minas Gerais, um lugar bastante turístico, bem conhecido. Então você vê que eu falei aqui lugares da região sudeste, região norte, mas o país inteiro, né, tá sofrendo com isso e os efeitos dessas queimadas. E é isso, Rafa, não é um problema fácil, é um problema que não depende só do meio ambiente, tem várias outras pastas correlacionadas para a gente conseguir pelo menos arrumar a tentativa, o início de um desfecho para essa situação. Pois é, e como eu tenho dito aqui, desde o começo da semana, a gente está vivendo dias tenebrosos, em São Paulo especialmente, né? E atravessando uma campanha eleitoral igualmente poluída, tenebrosa, difícil de respirar, né? De um nível baixíssimo. Assim como a campanha... E vejam, tinha tudo para ser uma campanha bem mais delicada do que essa, né? A campanha de 2020, em meio à pandemia, a eleição foi atrasada em um mês, né? Tudo diferente, tudo meio estranho. E o nível daquela campanha foi incomparavelmente melhor do que essa aqui, né? Isso admitido pelos próprios candidatos na época, né? Pelo vencedor, o Bruno Covas, pelo derrotado, o Guilherme Boulos, né? Essa campanha aqui, enfim, né? É para esquecer assim que acabar. Embora a gente vá se lembrar dela todo dia, né? Porque alguém vai ser eleito. E debaixo dessa fumaceira toda, né? Os candidatos ignoram. Agora começaram a surgir propostas para o meio ambiente, uma história mais, enfim, megalomaníaca que a outra, né? Embora não seja um problema que uma cidade só possa solucionar, né? Mas em São Paulo não se vê nada, né? Assim, é para suspender a educação, porque em outras circunstâncias alguma coisa mínima já foi feita, né? Suspende a educação física, não manda as crianças para a escola, vai comprar umidificador, é para usar máscara. Eles ignoram o momento que a gente está atravessando, né? E em criança, para a criança, esse é um período especialmente ruim, né? Você tem filha pequena, eu tenho filha pequena, é uma sinfonia de tosse. E
E que bom que é só tosse por enquanto, né? Porque, enfim, com quem você conversa, está internado com pneumonia, sinusite, rinite, enfim. Não há nenhum movimento. Parece que a gente está vivendo um ambiente de absoluta normalidade, né? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.